Seja bem-vindo, estou de volta aí. A gente vai dar sequência agora na nossa modelagem do transistor TDJ no domínio CA, né? Bom, a gente vai determinar alguns parâmetros agora, impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente, usando o sistema de duas portas, que é uma caixinha preta, onde a gente tem a entrada do lado esquerdo, a saída do lado direito, e de fora do sistema a gente vai olhar para dentro do sistema e vai enxergar uma impedância de entrada ZI. E de fora do sistema a gente olha para dentro na saída e enxerga uma impedância Z0. E a gente tem a circulação de corrente desse jeito aqui, uma corrente I0 para dentro e uma corrente I para dentro, né? Então a impedância de entrada, ela vai ser a tensão na entrada dividido pela corrente, a lei de Ohm aplicada aqui na entrada. Para pequenos sinais, a gente vai considerar, né, que mesmo que a gente tenha níveis variados de VI, isso aqui esteja variando, eu vou continuar usando o mesmo VI. Certo? E aqui uma observação importante para frequências maiores, né, do que menores ou iguais do que 100K, 100 kHz, a impedância ela é puramente resistiva. A gente viu lá quando a gente estava estudando o diodo que quando a frequência começava a ficar muito alta, a gente começava a ter efeitos capacitivos, né? Então até esse valor de frequência aqui a gente considera que o diodo ele é puramente, o transistor ele é puramente resistivo. Agora, aqui a gente vai estabelecer um método de como a gente determinaria, né, o ZI, tá certo? A gente tem o nosso sistema de duas portas. A gente está colocando um resistor aqui, sensor, que é o resistor que a gente está usando no teste. E a gente está colocando uma fonte de tensão na entrada aqui. Uma corrente vai fluir do mais, né, saindo do mais, o I, e a gente vai enxergar uma impedância ZI. Aplicando a lei de Kirchhoff nessa entrada aqui, a gente vai chegar nessa equação, que I, a corrente de entrada, é a tensão da fonte menos a tensão VI, a tensão no nosso sisteminha de duas portas, né, dividido pelo resistensor, ou seja, a gente está fazendo essa análise aqui nesse resistor, né? A tensão Vs menos Vi é a tensão no resistor sensor, né? Aplicar a lei de Kirchhoff aqui era a mesma coisa que aplicar a lei de Ohm nesse resistor. Vs menos Vi sobre R. Tá certo? E ZI vai ser VI sobre I. Aqui tem um exemplo numérico para mostrar a importância do valor da impedância de entrada. Então aqui a gente tem uma resistência de 600 ohms e um ZI de 1,2K. E a gente está aplicando uma tensão de 10 mV. O que acontece aqui? A gente faz um divisor de tensão para que a gente saiba quanto de tensão a gente vai ter no VI aqui. O divisor de tensão aqui vai ser ZI sobre ZI mais RS vezes VS. E a gente encontra 6,67 mV. Ou seja, eu apliquei 10 e apareceu 6,67 aqui. Então teve uma perda considerável de tensão por causa desse resistor aqui. Podia ser ainda pior quanto menor for o ZI. Né? Se eu abaixo mais isso aqui, vai piorando. Então o que é o ideal? Como a gente quer amplificar sinais, o ideal é que a maior parte do sinal venha para a entrada do amplificador. Uma maneira de fazer isso é ter isso aqui o maior possível, comparado com esse. Para quando eu faço o divisor de tensão, isso aqui seja muito próximo do que eu tenho na fonte, porque essa resistência seria muito pequena comparada com essa. Então guarde isso na cabeça, isso aqui tem que ser o mais alto possível para que a gente tenha a maior transmissão de tensão possível da entrada aqui da fonte para a nossa entrada.
A gente vai ver mais para frente aí que isso vai variar de acordo com a configuração que a gente vai montar o sistema. Vai ter um valor para a base comum, vai ter um valor para o emissor comum, né? A gente vai ver já já isso aí. Agora vamos analisar a parte da saída, a impedância de saída. O nosso teste vai ser o seguinte, a gente vai curto-circuitar a fonte de entrada para que não tenha influência na saída. E dessa vez a gente vai colocar uma fonte na saída, com um resistor sensor na saída. Pelo mesmo processo a gente vai fazer a lei de Kirchhoff aqui, ou a lei de Ohm nesse resistor, como queira. E a gente vai chegar nessa equação aqui. I0 igual a V menos V0 sobre R sensor. Prestando atenção aqui que a corrente sai do mais, né, da fonte, então a maneira como nós definimos isso aqui é considerando a corrente zero nesse sentido. Isso vai ser importante mais para frente também. Quando chegar no momento eu vou explicar. Então, o I0 tem esse sentido de acordo com a configuração que nós fizemos para o teste. A mesma observação quanto à frequência. Frequência menor do que 100K, a impedância de saída é puramente resistível, né? Efeito capacitivo que a gente viu lá para os diodos, né? E aqui é importante notar que quanto maior, né, se a gente quer um maior ganho de corrente, né, quanto maior for a impedância de saída, né, então aqui na saída tem uma impedância muito alta, o que vai acontecer quando eu tiver uma carga aqui? A maior parte de corrente vai para a carga. Então qual que é o ideal aqui? E é isso que a gente quer, né? O que é o ideal aqui? Que a impedância de saída também seja muito alta. É um desejo nosso aí, né? Agora vamos ver, e também a gente vai analisar isso aqui para cada configuração, base comum, emissor comum, né? Por enquanto nós estamos fazendo genérico aqui, né? Agora vamos definir aqui o ganho de tensão, né? O ganho de tensão ele é a tensão na saída dividido pela tensão na entrada. Esse ganho de tensão a gente está medindo, né, é o V0 sobre VI. Então eu estou falando desse pedaço aqui, ó, né? Vamos pegar vamos ter um desenho com carga ainda, nós vamos ver mais no outro quadro, né? Então a gente está falando desse pedaço aqui. Se eu quiser saber o ganho de tensão desde a fonte, eu pego daqui para cá. Nós vamos ver isso mais para frente também, tá? Então vamos deduzir a equação. A gente vai ter um ganho de tensão com carga e um ganho de tensão sem carga, né? Aqui nós estamos numa situação sem carga, que é chamado AV, né, ganho de tensão. NL, CNL vem do inglês, no load, né, que é sem carga. Ele é o V0 sobre VI quando o RL for infinito, porque o circuito está aberto, né, então o RL é infinito. Fazendo o divisor para achar o VI, vamos fazer novamente o divisor de tensão nessa região aqui. ZI mais R da fonte. Substituímos aquele R sensor, né? É um outro nome aqui, R da fonte. E a gente jogando VS para o outro lado aqui, quando multiplicando em cruz, a gente vai ficar com VI sobre VS igual a ZI mais R da fonte. Agora a gente pega essa equação, V0 sobre VS, né? V0 sobre VS, e multiplica em cima e embaixo por VI. Quando eu fizer isso, aqui em vermelho a gente tem V0 sobre VI, e aqui a gente tem VI sobre VS. VI sobre VS é isso aqui. E V0 sobre VI é o ganho de tensão sem carga. Substituindo na equação, a gente vai ficar com isso aqui. O ganho de tensão, aí aqui é aquilo que eu estava falando, da fonte, né? Então, é o AVS aqui, ó, da fonte até aqui, é ZI sobre ZI mais R da fonte, vezes o ganho de tensão sem carga no dispositivo, V0, VI. Tomar cuidado com esses índices aí, né?
Agora vamos definir o ganho de corrente, né? O ganho de corrente ele é a corrente na saída dividido pela corrente na entrada. A gente tem aqui o nosso dispositivo de duas portas, né? O nosso bloquinho. Dessa vez a gente tem uma carga aqui, porque a gente está analisando a corrente, tem que ter a carga, né? A corrente na entrada vai ser VI dividido por ZI, lei de Ohm na entrada. E o nosso I0, lembra que quando a gente fez o nosso teste, a gente considerou o I0 entrando, mas o resistor ele tem uma configuração desse jeito aqui, né? Mais e menos, né? Então, a queda de tensão nele é com a corrente ao contrário. Por isso a gente tem o menos aqui. A polaridade está invertida, né? Por causa do sentido da corrente. Então é menos V0 sobre RL. Fazendo então o ganho, a gente vai ter I0 sobre I menos V0 sobre RL dividido por VI, ZI. O que está aqui é isso aqui dividido por isso. E aí a gente vai chegar em V0 sobre VI, ZI sobre RL. Então a gente estabelece uma relação entre o ganho de corrente e o ganho de tensão. Isso aqui é o ganho de tensão. V0 sobre VI, então é nesse bloco, né? Não é na fonte, é daqui. E ZI sobre RL, certo? Sinal de negativo aqui devido àquela orientação da corrente. Você pode calcular o ganho de tensão direto aqui, ou em determinada situação, se você tiver o ganho de tensão, a relação entre um e outro é essa aqui, certo? Agora a gente vai começar a estudar o modelo de fato, né? O primeiro que a gente vai ver é o chamado modelo RE. A gente vai começar estudando a configuração da base comum. Essa configuração, lá no primeiro vídeo de transistor, a gente viu ela lá no finalzinho, um exemplo dela. Ela não é muito usual, né? E a gente já vai ver uma desvantagem dela aqui. E tem o do emissor comum, que foi o que a gente viu vastamente, né? Então vamos começar pelo da base comum. Já vai ficar claro por que é chamado modelo RE. Nós vamos usar no nosso exemplo aqui um transistor PNP, pela primeira vez nos nossos vídeos, né? Então, PNP, a setinha aqui está ao contrário. O NPN, a seta desse jeito aqui, né? A gente está usando nesse exemplo o PNP. Então a setinha está ao contrário e a corrente do emissor flui nesse sentido para o coletor. Diodo emissor, né? E emissor coletor. Bom, o que a gente vai fazer no modelo RE? A gente vai substituir a entrada por um diodo. É o que está aqui. Então na entrada a gente vai colocar um diodo. E na saída, a gente vai modelar considerando que é uma fonte de corrente, né? Cujo valor da fonte é alfa e E, né? E C é alfa e E. A gente já sabe que esse alfa aqui é muito próximo de 1, então o IC vai ser muito próximo de E. Mas para o nosso modelo, por enquanto, a gente vai considerar alfa e E. Essa simplificação pode ser feita depois, né? A gente também viu lá aí nos vídeos de diodo, isso aqui é um diodo diretamente polarizado, né? Esse diodo do emissor, vamos lembrar que ele é um diodo diretamente polarizado. E a gente viu lá nos vídeos de diodo, lá no comecinho também, que a resistência CA de um diodo era 26 mV dividido pelo I do diodo, que no nosso caso é o I do emissor, certo? Resistência CA. Bom, então a gente substitui o diodo por um resistor cujo valor é essa resistência aqui, que é a resistência do emissor. Daí vem o nome, modelo RE, é porque a gente está substituindo pela resistência CA do diodo emissor. Tá certo? E a impedância de entrada vai ser, portanto, igual ao RE, já que a entrada vai enxergar o RE. E qual vai ser a impedância de saída? A gente viu lá no nosso testezinho que a gente curto-circuitava a entrada para poder medir a saída. Se eu curto-circuitar a entrada, eu não tenho sinal na entrada, portanto não tem IE,
portanto não tem IC. Se eu não tenho corrente na saída, o que modela muito bem o fato de eu não ter corrente? Um circuito aberto. Um circuito aberto tem uma resistência infinita. Então, o Z0 é infinito. A gente vai ver que esse valor aqui ele é muito pequeno quando a gente fizer cálculos, né? A gente vai ver que esse valor é muito pequeno. Então, a característica da configuração base comum no modelo RE é uma baixa impedância de entrada e uma alta impedância de saída. A gente já viu que isso aqui é uma desvantagem porque a gente deseja ter uma alta impedância de entrada para que boa parte do sinal da fonte apareça na entrada. Isso é uma desvantagem. Isso aqui. E essa equaçãozinha marota aqui, ela tem um negócio escondido aqui dentro. Então vamos desesconder. 26 mV dividido por IE. Esse E aqui, ele vem da onde? Ele vem da polarização CC. Então eu vou desenhar aqui, porque aqui tem espaço. A gente viu lá o nosso gráfico. Ele tinha um negócio desse aqui. A gente fez a reta de carga. E a gente chegou lá num determinado ponto Q. A gente chegou num valor de VCE e num valor de IC. Para o ponto Q aqui, ICQ e VCEQ. Né? Bom, a gente sabe que alfa e C está em algum lugar aqui, aqui. Então, o IE, né? O IC é alfa e E, mas isso aqui é quase 1, né? Então, o IC é praticamente igual a IE. Esse E, portanto, é muito próximo desse IC. A gente vai considerar igual muitas vezes. Então, o que vai acontecer aqui se eu mudar, né, a corrente, se eu mudar o ponto quiescente aqui? Vamos supor que eu trago o ponto quiescente para um outro lugar, para cá. O que aconteceu com o IC? Eu baixei o IC. Então, se eu baixei o IC, e portanto o IE, eu aumentei o RE. Então veja que esse RE, que significa a impedância de entrada, ele tem uma variação com ponto quiescente. Essa informação está escondida aqui dentro. É bom ter isso na cabeça. Né? Tá bom? Agora vamos equacionar aqui os ganhos para o amplificador de base comum, o nosso PNP, para o modelo RE. A gente viu então que a impedância de entrada é igual a RE, e agora eu estou conectando uma carga na saída. De novo, o nosso teste determinou 1 e 0 nesse sentido aqui. Ó. E o nosso IC a gente sabe que está no sentido ao contrário. Certo? Então quem vai ser o V0? O IC ele está no sentido da queda de tensão, como ela tem que ser num resistor para a polaridade que eu coloquei aqui. Né? Num resistor, a corrente passa pelo resistor e há uma queda de tensão. Então o IC está no sentido certinho da queda de tensão. Então o V0 é lei de Ohm no boneco aqui, com o IC que é igual a alfa e E. Alfa e E vezes RL é o V0. E o VI é a corrente na entrada, né? A corrente do emissor, a corrente da entrada, vezes o ZI. Mais o ZI a gente sabe que é RE. Ganho de tensão, V0 sobre VI, é o ganho de tensão aqui, né? V0 sobre VI. Alfa e E, RL, e E sobre RE. Isso aqui cancela, o alfa é praticamente 1, a gente sabe disso, né? Vamos considerar que é 1. E o ganho de tensão com carga vai ser RL sobre RE. E o ganho de corrente? O ganho de corrente a gente definiu como I0 sobre I. Só que o I0 é menos IC, eles têm um sentido contrário aqui. Então o I0 é menos IC sobre IE, que é a corrente na entrada. Então alfa
e E sobre E. Cancela, né? E a gente vai chegar em menos 1, né? Esse sinal de menos ficou aqui por causa do I0, né? E a gente chegou no menos 1 aqui. Aqui é só uma repetição do que eu acabei de explicar aqui. E só mostrando aqui como seria a configuração com o NPN, né? É o que eu falei, isso aqui é o contrário, né? Isso aqui é o contrário, a setinha, portanto as correntes também estão com sentido ao contrário. PNP e NPN é inverter as correntes, né? Tá bom? A gente vai ver no próximo vídeo a configuração emissor comum para o RE e a gente dá sequência na modelagem para depois fazer exercício. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu peço a você que compartilhe, que se inscreva no canal e quem puder contribuir com a gente no Apoia-se, por favor, vai estar ajudando a gente a melhorar a qualidade dos vídeos, certo? Então, vejo você no próximo vídeo.